Vamos dar um aplauso aí a essa banda maravilhosa nossa. Amém. Muito bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia, que bom que você está aqui, que bom que você veio. Para quem está chegando hoje, a gente está numa série de mensagens do livro de Gênesis, estamos passando aqui capítulo por capítulo, e quem entende Gênesis, irmão, entende praticamente o evangelho todo, né? O Gênesis é a base para que a gente possa compreender o que está escrito, o evangelho. Essa boa notícia que tem transformado milhares e milhares de pessoas ao longo da história. E a gente já passou por Gênesis 1, a criação, falamos sobre queda, falamos o compromisso de Deus com uma linhagem, com uma descendência, porque através desse povo Deus vai trazer Cristo para a história. E nós chegamos agora em Abraão, que é o amigo de Deus, o pai da fé. E a partir de agora, a partir de semana passada, a gente vai ver que Deus começa a dar detalhes. Até o capítulo 11 nós temos fundamentos para a construção da nossa fé. A partir do capítulo 12, nós vamos entrar em detalhes, nós vamos conhecer linha a linha do que acontece da vida de um homem, de uma mulher que anda com Deus. E nós vamos aprender muitos princípios valiosos que nós podemos aplicar hoje em nossas vidas. Bem, eu quero começar com essa frase aqui, para que a gente possa de fato entrar no texto. As suas melhores e piores lembranças estão associadas a pessoas. Isso é uma grande verdade. Muitas pessoas dizem, minha vida mudou depois que eu ganhei muito dinheiro. Se sua vida mudou, se o seu casamento mudou, só porque você ganhou muito dinheiro, tem uma coisa errada no seu casamento. É claro que viver no vermelho, viver numa crise, não é um lugar saudável para se estar. Mas a gente sabe que dinheiro por dinheiro não muda o coração de ninguém. Na verdade, o dinheiro revela o coração das pessoas. Então, fatos, acontecimentos abençoam nossas vidas. Mas a verdade é que as nossas maiores lembranças, a nossa vida de fato muda quando a gente se associa a pessoas certas e quando nós nos associamos a pessoas erradas, nós experimentamos grandes consequências desastrosas para nossas vidas. Seja relacionamento, sociedade, amizades. Muitas amizades levaram pessoas para Cristo, muitas amizades levaram pessoas para as drogas. Muitos relacionamentos trouxeram uma família sólida e muitos relacionamentos levaram pessoas a ruínas. Então lembre-se que a aliança com pessoas é o princípio para se chegar a um destino ao qual Deus tem para cada um de nós. Então seja muito seletivo nas suas alianças, seja muito cauteloso com as pessoas que você dá acesso ao seu coração. Porque as suas maiores, melhores ou piores lembranças, memórias, elas estarão sempre associadas às pessoas. E aí a gente vai avançando. Talvez a sua alegria hoje, talvez você esteja colhendo hoje a decisão de ter se unido a uma pessoa certa. Hoje eu tenho 3 filhos maravilhosos, eu me considero um cara realizado, muito bem casado, porque Deus me deu sabedoria e graça para escolher uma pessoa para construir a vida. E a gente olha o futuro com esperança, com esperança. Mas eu também tenho certeza que algumas pessoas estão vivendo os seus piores momentos, uma tristeza muito grande, porque se uniram a pessoas erradas, e essas pessoas roubaram a sua alegria de sonhar. Pessoas que são verdadeiros predadores, são gafanhotos, que consomem, quando não tem mais nada para consumir, elas vão embora de nossas vidas. Muito cuidado. E eu começo a mensagem dessa forma porque Deus é uma pessoa. A gente não crê Deus como uma energia, Deus não é apenas uma luz, Deus é uma pessoa que se apresenta a nós para constituir uma aliança. É Deus na história que está indo atrás do homem. É Deus que está se revelando ao homem. E você vai ver o tempo inteiro em Gênesis que Deus está atrás de constituir uma aliança. Deus procura o homem, Deus está procurando homens e mulheres para constituir uma aliança. Deus não quer devoção cega, Deus não quer legalismo, Deus não coloca para a gente uma placa assim, olha, siga essas instruções aqui. Bem, tudo começa com uma aliança. Tudo começa com acesso ao coração, andar junto, uma caminhada. É a proposta que Deus tem para cada um de nós. Então,
a palavra aliança, ela aparece 27 vezes em Gênesis, para você ver a importância dessa palavra e como Gênesis, ela vai de fato mostrar, revelar o propósito de Deus. E hoje nós vamos ler o capítulo 17, quase 50% da palavra aliança, ela está contida em Gênesis capítulo 17. Então, 27 vezes a palavra aliança aparece em Gênesis, e por 13 vezes aparece no capítulo 17. Antes de ler o texto, antes disso, Deus fez uma aliança com Abraão através de um pacto que parece um pouco estranho. Deus vai pedir para Abraão cortar animais no meio e pede para Abraão passar entre esses animais mortos e ali ele constitui uma aliança. Eu quero dizer para você que isso era um costume no Oriente Médio antigo. Antigamente não existia cartório, não existia judiciário para se fazer valer uma aliança. E qual era o costume da época? Se cortavam animais no meio, duas pessoas passavam entre esses animais mortos e falavam o seguinte: que isso me aconteça se eu não cumprir a minha palavra contigo. Isso era um costume da época. Pessoas firmavam aliança assim: que o meu corpo seja partido, que eu seja rasgado ao meio, se de fato eu não cumprir com a minha palavra que nós estamos constituindo hoje um para com o outro. E como é engraçado Deus usar também esse mesmo ritual com Abraão. Deus falando: o costume de vocês é esse? Pois bem, eu vou fazer o mesmo costume. Eu vou partir animais no meio, você vai passar por meio, e que isso aconteça comigo se eu não cumprir a minha palavra com você. Que coisa bonita, né? Um Deus que zela pela sua palavra. Gênesis 17, 1-8 vai dizer assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Vamos aprender aqui um pouquinho a respeito de como Deus estabelece a sua aliança e o que ele está pedindo aqui para Abraão. Bem, critérios da aliança. Deus começa se apresentando, a palavra aqui no original é El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que isso significa? Bem, a partir de agora, Deus vai estabelecer algo novo na vida de Abraão. Deus vai pedir coisas. Deus vai apontar para novos lugares. E a pergunta que fica é: será que Deus pode cumprir essa promessa em nossas vidas? Deus fala para Abraão, um homem estéril, um homem de 99 anos, está dizendo: olha, você vai ser pai de uma grande nação. E a pergunta que Abraão se faz o tempo inteiro é: como eu, um homem velho, posso ter filho casada já com uma mulher velha? E o pior, ela não é apenas idosa, ela é estéril. Será que Deus pode me levar para esse lugar que Ele está prometendo? E sabe, nas nossas vidas, a gente vai lendo a palavra e vai vendo ali promessas de Deus. Deus nos faz sonhar, Deus aponta para caminhos novos, Deus fala sobre restauração, muitas coisas que acendem a alegria do nosso coração. E a pergunta que fica é: será que Deus vai cumprir isso? E Deus começa a aliança dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu vou falar coisas para vocês que vocês não vão entender. Eu vou mostrar coisas para vocês que parecem demais para você, parecem coisas surreais, mas nunca se esqueça que quem está falando é o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, aquele que traz à existência coisas que não existem, aquele que traz à vida aquilo que está morto. Irmão, nunca limite o poder do nosso Deus. A aliança que nós estamos constituindo, que foi constituída conosco, foi com Deus e o Deus Todo-Poderoso. Um Deus que agora vai revelar a sua vontade, Ele vai estabelecer a sua vontade, e Ele mesmo vai garantir que a sua vontade seja realizada. Então não se assuste se Deus mostrar coisas grandiosas para você, não se assuste se Deus mostrar coisas extraordinárias, não olhe para você e diga: eu sou tão pequeno. Você é pequeno, e o que Deus está mostrando é demais para você, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso, e Ele vai garantir. Cada vírgula, cada palavra vai acontecer, porque Deus pode. Ele não é criança, Ele não está falando coisas que Ele só deseja. Deus está estabelecendo o lugar onde Ele tem para cada um de nós. Então nós começamos uma aliança com Deus Todo-Poderoso.
Talvez você constituiu aliança com pessoas que falharam, pessoas que prometeram e não puderam cumprir, pessoas que te enganaram, mas nós estamos falando do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, um Deus que não pode voltar atrás, um Deus que cumpre a sua palavra. E assim Deus começa a aliança com Abraão. É importante você entender que você está fazendo uma aliança com alguém que pode cumprir o que está falando, com alguém que pode garantir a vontade que está sendo estabelecida. E assim nós caminhamos com Deus, com essa perspectiva de quando que nós passarmos pelo vale da sombra da morte, quando nós passarmos por momentos desafiadores, momentos que transpiram impossibilidade, nós estamos ao lado do Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Aí Deus vai dar seguimento à sua palavra. Olha, ande na minha presença. Ou seja, não é devoção cega, não é acenda uma vela para mim de tanto em tanto tempo. Olha, faça isso ou faça aquilo outro, suba uma montanha tantas horas, fique tantas horas de joelho, fica tantas horas assim. Não é esse tipo de relacionamento que Deus está chamando Abraão. Deus está falando, caminhe comigo. É um chamado para intimidade. O Deus Todo-Poderoso está nos chamando para ter intimidade conosco. Ele quer se revelar. Ele quer que a partir de agora construir um relacionamento. Então perceba que Deus está muito mais focado no processo do que no resultado. A gente, quando ouve Deus falar e diz, Deus vai fazer coisas novas, nós queremos coisas novas, mas Deus quer o processo. Deus quer transformar o nosso coração. Deus quer estabelecer intimidade. Deus quer ser conhecido e quer que a gente se mostre. Deus quer que a gente fale, que a gente diga para Ele quais são os nossos erros, os nossos traumas, os nossos medos. E Deus vai agindo com a sua paternidade em nossas vidas. Ande na minha presença. É um chamado para intimidade, para novas perspectivas. Ou seja, eu trouxe um exemplo semana passada, de que quando a gente era pequeno, quando estava na presença dos nossos pais, a gente tinha um comportamento diferente. Porque tinha alguém nos olhando. Nós estávamos na presença de alguém que poderia nos repreender, que sabe o que é certo e o que é errado. Então Deus está falando a mesma coisa com Abraão. A partir de agora, você viva na minha presença. Quando você tomar decisões, lembre-se, eu estou contigo. Quando você fizer algo, ninguém está vendo, mas eu estou vendo. E quando você achar que está sozinho, você nunca está sozinho, porque você está na minha presença. Então é uma nova forma até mesmo de tomar decisões, porque nós tomamos decisões diante de Deus, nós falamos diante de Deus. Eu sou da época que na igreja você falava uma coisa e falava, meu Deus, eu estou na igreja, eu não posso falar isso. Não, você está na presença de Deus até debaixo do chuveiro, dentro do ônibus, em qualquer lugar. E se algo não pode ser dito dentro da igreja, não pode ser dito em lugar nenhum. Porque nós estamos na presença do Eterno. Então Deus não quer máscaras aqui, seja bom aqui, seja quem você quiser lá fora. Ande na minha presença. Ande na minha presença. E Ele vai dizer, ser perfeito. Essa palavra perfeito é completo, inteiro, de acordo com a verdade. Essa palavra também é usada como sinceridade. E a etimologia da palavra sincero quer dizer sem cera. Antigamente os vasos rachados se colocavam cera para poder enganar aquele que fosse o comprador. E Deus está dizendo, não use maquiagem. Não se apegue à mentira. Não tente ser o que você não é. Seja inteiro na minha presença. Irmão, lembre-se que Deus nos amou na nossa pior versão. Deus não escolheu Abraão porque ele era o melhor dos melhores. Nós vamos ver, esse homem entregou sua esposa para outro homem com medo de morrer. Esse homem não é um homem bom. Esse homem é um homem que precisa aprender muito com Deus, mas Deus não escolheu Abraão porque ele era bom demais. Deus escolheu Abraão pela sua graça, que quer dizer favor imerecido. Então a gente não precisa, na presença de Deus, mostrar o que nós não somos. Nós não precisamos nos maquiar para estar diante de Deus. Deus está falando, seja você, seja inteiro, do jeito que você está hoje, com seus traumas, com seus medos, com as suas feridas, se apresente diante de Deus, seja transparente, não esconda disso dele, até porque a gente não pode. Ser perfeito, seja inteiro na minha presença, ande na verdade.
E ele vai dizer, e eu multiplicarei extraordinariamente a sua descendência. Ou seja, Deus estabelece uma aliança conosco e com a nossa casa e com a nossa família. É uma aliança que é uma aliança perpétua. É uma aliança, é claro que não é pelo fato que eu sou crente, meu filho vai ser crente, mas a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ele deve andar, ele jamais se perderá desse caminho. O que Deus está nos chamando é, eu vou abençoar muito a sua descendência, mas se comprometa com ela. Se comprometa com os seus filhos, se comprometa em ensinar os seus filhos a andar na minha presença, a ser perfeito, e eu também constituirei aliança com eles. Isso não é só com você, é a partir de você. Deus muda a história da nossa família, irmão. Deus muda a história da vida de um homem, de uma mulher, que constitui uma aliança com ele. A Bíblia diz que prostrou-se Abraão, o rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Agora eu destaco aqui o termo, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Bem, Deus está falando com um homem estéril, irmão. Um homem que por 99 anos experimentou esterilidade. O que Deus está dizendo é que quando Ele constitui aliança com a gente, Ele rompe com o nosso passado. O nosso passado não nos define mais. Eu não sei como você chegou aqui essa manhã, talvez com uma história de fracasso, uma história de falência, uma história onde por diversas vezes você tem escolhido mal e amargado o sofrimento das suas decisões, mas a partir do momento que nós convidamos Deus a entrar na nossa história, o nosso passado é sepultado, irmão. Nosso passado é jogado no mar do esquecimento. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que nós precisamos compreender, irmão, que uma aliança com Deus é o empoderamento para viver coisas novas. É Deus agindo, é Deus quebrando um passado de falência, de miséria, é Deus quebrando um passado de dor, de tristeza, e agora são novas perspectivas para viver um novo de Deus, porque agora nós recebemos uma nova identidade. Deus fala para Abraão, Abraão era estéril, a partir de hoje você é Abraão, porque você é pai de nações. Eu vou fazer algo grande na sua vida. Eu vou fazer algo que nunca aconteceu no seu passado. Por quê? Porque no passado você não me conhecia, você não andava comigo, mas a partir de hoje, a partir do momento que você começar a andar comigo, coisas novas vão acontecer na sua vida. E quem está garantindo isso, sabe quem é? O Deus Todo-Poderoso. Então nós recebemos de Deus uma nova identidade. Deus estabelece um propósito de vida, Deus estabelece um destino. Com Deus o futuro é certo e nos prepara para vivê-lo. Deus diz, eu tenho um compromisso, Abraão, com o seu destino, e eu vou preparar você para vivê-lo. É literalmente um pai preparando um filho para viver coisas novas, coisas grandes. E aqui está o detalhe dessa aliança. Deus está preparando Abraão para ser pai de uma numerosa nação. E o que Deus está fazendo na minha e na sua vida? Deus está nos preparando para que nós possamos viver promessas e palavras que Ele já liberou sobre nossas vidas. Deus garante, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Através de uma nova identidade, através de um rompimento com o passado, Deus estabelece um novo propósito, um destino para cada um de nós. Foi o que aconteceu com Abraão. Estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. A pergunta que eu faço para você é por que Deus está fazendo a promessa para esse homem? Se ele não era o melhor da época, se ele não se destacou pela sua moralidade ou pela sua bondade, o que Deus está fazendo na história? Deus apenas se compadeceu de um homem estéril? Sabe, e muitas pessoas pregam a história de Abraão assim,
Era um homem que tinha um sonho de ter filho, e Deus foi lá e deu um filho para ele. Nunca enxergue a história de Abraão dessa forma. Deus quer trazer Cristo para a história. Deus vai trazer Cristo para a história. E Deus vai se comprometer com a descendência de um homem, para que a palavra dele possa ser cumprida. Deus promete uma terra a um povo. Sabe por que Deus promete a terra para um povo? Porque nessa terra Cristo vai nascer. E aqui a gente aprende de que não se trata apenas de Deus abençoando o homem. Deus não está apenas nos abençoando, irmão. Tudo que Deus faz em nossas vidas aponta para Jesus. O que Abraão está vivendo aqui, agora ele é fecundo, agora ele pode ter filho, agora a história dele muda, é porque Deus está realizando um grande plano de salvação no mundo. De Abraão nós chegamos a Davi, de Davi nós chegamos a Jesus Cristo. E o que eu aprendo com Abraão é que sim, Deus começa a nos surpreender com coisas que nós desejamos. Abraão queria um filho e Deus deu um filho a Abraão. Deus multiplicou, Deus enriqueceu, mas tudo isso aponta para uma história maior que Abraão, que é a história de Cristo em nós, esperança da glória vindoura. Então existem as histórias que nós chamamos de narrativas, mas nunca se esqueça que existe uma metanarrativa, existe uma história maior do que a nossa, e tudo que Deus faz em nossas vidas é para nos conectar à grande história. Deus quer abençoar a sua casa, para que através da sua casa, Cristo seja conhecido na história. Deus quer prosperar o seu povo, para que através deste feito, Cristo seja encontrado na história. Deus quer te multiplicar, Deus quer restaurar, Deus quer salvar, Deus quer curar, Deus quer fazer grandes coisas para que tudo isso, Cristo, seja glorificado em nossas vidas. Tudo aponta para Jesus, irmão. Não é apenas um homem sendo agraciado por Deus, mas esse filho está conectado a uma grande história. Deus enviou o seu filho para salvar o mundo. Tudo o que Deus faz através da sua aliança em nossas vidas é para que Cristo seja glorificado, irmão. Quanto mais você se preocupar com isso, quanto mais você andar com essa verdade, como Cristo pode ser glorificado na minha empresa, como Cristo pode ser glorificado no meu casamento, como Cristo pode ser glorificado e conhecido na minha vida, Deus tem compromisso com isso. Deus tem compromisso com isso. Não é apenas um homem experimentando a paternidade, mas é um homem sendo abençoado, sim, mas para que o plano de Deus possa ser cumprido na história. Bem, a partir desse momento, tudo na vida de Abraão depende de dar prioridade a essa aliança. Se Abraão não anda com Deus, se ele não é perfeito, inteiro com Deus, ele não vai cumprir a sua palavra. Até que Abraão aprenda a andar com ele e ser perfeito na presença dele. E aqui a gente entende um critério para a nossa vida. Em primeiro lugar, nós cuidamos da nossa aliança com Deus. Em primeiro lugar, nós buscamos intimidade com Ele, nós buscamos orar mais, não como um mero ato religioso, mas buscar ouvir a voz do Senhor. Nós buscamos intimidade com Deus e a partir daí, todas as nossas relações, elas melhoram. Elas mudam, elas se transformam. Abraão agora tem um casamento, tem uma aliança com Sara saudável, porque ele tem uma aliança com Deus saudável. Abraão é próspero, é um homem riquíssimo, porque ele tem uma aliança com Deus saudável. Eu não estou dizendo que todos que andam com Deus serão milionários e riquíssimos, porque a palavra prosperidade é ausência de necessidade. Abraão tem provisão garantida, porque ele está andando com Deus Todo-Poderoso. Então perceba, irmão, se tudo que a gente precisa nos preocupar é de nós andarmos com Deus, é nós priorizarmos a aliança que Deus estabeleceu conosco. No Sermão do Monte, Jesus fala isso. Para de se preocupar com comida, bebida e vestimento, porque pessoas que não conhecem a Deus vivem por isso. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, busque andar com Deus, busque intimidade com Deus, busque a revelação de Deus, e todas as suas demais relações terá a bênção do Senhor, terá a provisão do Senhor, terá a restauração da parte de Deus. Agora, importante,
As demais coisas não dão certo como recompensa, ou seja, então eu ando com Deus, eu obedeço a Deus, eu faço tudo certinho e Deus me abençoa. Não é isso que Deus está falando. Elas só dão certo porque andamos com Ele, porque nós ouvimos a Deus e obedecemos a Deus. Então, quebra esse legalismo religioso de que se eu fizer tudo certo, Deus vai me dar. Ele é pai, irmão. E pai não fica olhando para os filhos dizendo, se você chegar a essa altura, eu vou te dar o que você merece. Pai dá para os filhos quando entende que é a hora certa. Quando é o momento certo, quando eles estão preparados para receber o que ele já quer dar. É uma questão de maturidade. Então, eu não vejo mérito em Abraão como, olha, ele foi tão perfeito e Deus fez. Não, Abraão amadureceu na presença de Deus. Ele foi cada vez mais íntimo do Senhor. Ele começou a entender o que é andar na presença de Deus. Ele começou a entender, a aprender a esperar no Senhor. Ele aprendeu a ter suas expectativas muitas vezes frustradas. Lembra? Está demorando, ele escolhe uma serva para ter um filho, e Deus fala, não é com ela, eu não tenho aliança com Ismael, eu te fiz uma promessa de outro jeito, você não está entendendo o que é andar na minha presença. E Abraão vai aprendendo, e Abraão vai tomando novas decisões, Abraão vai se submetendo a esse Deus todo-poderoso, e Deus vai cumprindo a sua palavra. Deus vai dando a partir da nossa maturidade espiritual, irmão. Deus não troca com a gente, porque Ele não precisa da nossa troca. Deus nos abençoa a partir da sua palavra, e a partir de uma posição nossa, que nos leva a um amadurecimento na presença dEle. Bem, e se eu falhar? Essa é uma grande pergunta. Ok, todo contrato tem uma cláusula de rescisão. Todo contrato tem uma cláusula rescisória. Qual é a cláusula rescisória de Deus? O que Deus olha na minha vida e que Ele diz, olha, eu estou quebrando a minha aliança com você? Não tem, porque a aliança é de graça, é pela graça. Olha o que está escrito em 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, eu não estou banalizando a graça de Deus, dizendo, viva como você quiser, porque Deus é fiel. Não é isso que se trata. Mas por mais que você erre, você fale, que você vá para o fundo do poço, se você se humilhar, confessar os seus pecados, o Pai está de braços abertos para te receber. Se nós confessarmos, nós falharemos, mas se nós confessarmos, se nós dissermos, Senhor, eu pequei, lembra a história do filho pródigo? Senhor, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, Senhor, eu não sou digno, Deus, ei, aqui você é meu filho, aqui você não é empregado, aqui você é filho. Então nunca se sinta, irmão, marginalizado pelos seus erros. Nós erramos, nós falhamos, mas Deus ainda continua fiel à aliança constituída conosco, porque não é uma aliança à base de méritos, é uma aliança dada de forma graciosa. Deus decidiu nos amar. Deus decidiu estabelecer essa aliança conosco. E quando nós falharmos, o que basta para a gente é nós confessarmos, aprendermos. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Confessa e deixa, alcança misericórdia. Mais versículos. Vocês não me escolheram, mas fui eu que escolhi e designei para que vocês vão e deem fruto. João 15,16. Não conquistamos o amor de Deus, recebemos gratuitamente em Jesus Cristo. Se não ganhamos por méritos, não perdemos por méritos. Se Deus não deu porque você é bom, Ele não tira porque você é ruim. Isso é a lógica da aliança dele. Ganhamos pela graça, somos sustentados pela graça. O que isso significa? Que o amor de Deus não está na linha de chegada, irmão, está na linha de partida. Nós não corremos para o amor de Deus, nós corremos com o amor de Deus. Nós partimos amados pelo Senhor. Nós cantamos aqui, eu sou amado em cada canto, em cada esquina. Eu sou amado, amado sou. Não vivemos para o amor de Deus, mas nós vivemos pelo amor de Deus. É o amor dele que nos sustenta. É o amor dele que garante a nossa caminhada. Então nunca pense que o amor de Deus é um lugar de se chegar.
O amor de Deus é um lugar que se parte, é um lugar de partida o amor de Deus. Versículos mais à frente vai dizer: esta é minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal da aliança entre mim e vós. Acho que todo mundo sabe o que é circuncisão, né? É cortar em volta da pele do pênis do homem. A pele de cima, ela é cortada, fica uma marca ali. Eu fico imaginando essa época que não tinha anestesia, né? Tô sentindo os homens aí se comprimindo. Abraão, acho que circuncidou com caco de telha, irmão. Né? Cumprindo a palavra do Senhor. Agora a pergunta que a gente faz é: tanto lugar para fazer uma marca, por que logo lá? Né? Por que Deus escolhe um órgão genital masculino para que ele possa constituir uma aliança? E aqui a gente precisa pensar sobre isso, porque isso faz toda a diferença, né, no entendimento a partir disso. Em primeiro lugar, Deus coloca uma marca onde ninguém vê, ou não deveria ver, né? Ou seja, naqueles momentos onde você está só, você sabe que possui uma marca do eterno em você. Você não precisa de nenhuma outra marca. Isso é algo entre você e Deus. Não é algo para se esbanjar para os outros. Não é algo para trazer algum mérito para você. Olha aqui, não. Isso deve ser reconhecido pelas pessoas. Mas, em primeiro lugar, é uma intimidade. Deus está nos chamando para uma caminhada de intimidade. E Ele faz uma marca no lugar de intimidade. Segundo ponto, o órgão masculino, ele, além da função fisiológica no homem, ele tem uma função no casamento em 2 pontos: com a esposa e com a sua descendência. Então o que Deus está falando é: a partir do momento que você andar comigo, você também estabelece uma aliança com a sua família. Com a sua família. O seu órgão agora também tem uma aliança com a sua esposa e somente a sua esposa. Deus está marcando o homem, dizendo: olha, eu sou um Deus de aliança, e você também vai aprender a andar com aliança. E o compromisso que Deus tem é com a família. Deus não tem compromisso com o seu, nem com o meu CPF. Deus tem compromisso com a nossa família. Tudo que Deus vai fazer é através de Abraão e Sara. Lembra que ele tentou fazer com Agar? Ele tentou dar um jeito e falar: não, Deus, ele vai insistir com Deus. Deus, abençoa Ismael, já está feito o filho, você não precisa me prometer mais nada. E Deus está falando: não. Eu constituí uma aliança com você e Sara. Não foi você e Agar. Então, tudo que eu vou fazer na sua vida, a minha promessa está destinada para a sua família, você e Sara. Isso é muito importante, irmão, porque tudo que Deus vai fazer em nós e através de nós é pela nossa família. Nós vivemos hoje num tempo onde família é algo descartável. A gente quer as promessas de Deus, dizendo: Deus, faz em mim. Deus está falando: eu vou fazer na sua família. Irmão, um dia todos nós chegamos diante de Deus, claro, aqueles que é a maioria, e nós falamos: Senhor, eu vou constituir uma aliança com uma pessoa, me abençoa. E Deus disse: ok, eu te abençoo. Você acha que essa bênção não tem efeito para nossas vidas? Será que Deus não é capaz de mudar o cenário, de restaurar? Será que a bênção de Deus não é suficiente para fazer o infinitamente mais? Então deixa eu dizer um negócio para você: não desista da sua família, porque Deus não desistiu dela. Deus não desistiu da sua família, então não desista você. A bênção de Deus, ela é poderosa para mudar, para transformar, para realizar algo novo. Agora, o órgão masculino também tem a ver com a descendência. E Deus está dizendo: olha só, Abraão, a partir de agora, o seu órgão masculino, ele tem muito mais a ver com legado do que prazer. Muitos vivem pelo prazer, é o hedonismo. São relações sexuais com todos e com tudo, com todos. E Deus dizendo: a partir de agora, o seu órgão sexual, é claro que ele vai gerar prazer com a sua esposa, mas ele também vai deixar um legado à sua descendência. A semente que partir desse órgão, ela já sai de um lugar que tem a marca do eterno.
mostrando aliança com a nossa casa. Filhos, a Bíblia diz, são o quê? Heranças do Senhor. E Deus está dizendo, olha, a partir de agora você vai deixar um legado, Abraão. Os seus filhos vão ser a resposta para esse mundo. Seus filhos vão trazer a glória de Deus, mostrando o nosso comprometimento com a nossa família. E se eu não quiser viver dessa forma? E se eu não quiser andar com Deus? E se eu não quiser ser fiel à minha esposa? E se eu quiser sair tratando o sexo de forma banalizada, meu corpo, minhas regras? Se eu quiser me deitar com qualquer mulher, com qualquer homem? Se eu quiser viver à base do prazer? Já existia um lugar como esse, na época de Abraão. Sabe qual é? Sodoma e Gomorra. Onde as pessoas não eram fiéis à sua família, onde as pessoas tratavam como pessoas, estavam fiéis à sua família, apenas prazer não. De que forma você pretende viver na presença de Deus? Será que é da infidelidade, hedonismo, prazer? Eu falo isso por meus amigos. De tudo que eu possa guardar na história de Abraão, porque Deus não está certo. Eu falei do pacto que Deus fez para abortar os animais. A Bíblia diz que Abraão as aves de rapina. Por quê? Porque Deus abortar os animais, mas Deus apareceu. Já estava dando urubu, irmão. Estava dando urubu. E cadê Deus? Deus não aparece, Deus não vem. Até que Deus chega, irmão, na sombra da noite. A Bíblia diz que trevas descem. Ou seja, Deus está sempre nos preparando para esperar nele, somente nele. Abraão, pai da fé, é um homem que experimentou milagres, ele teve filho, era estéril, ok, mas o que mais me chama a atenção na vida de Abraão, Deus está ensinando o homem a esperar ele agir. Deus fala para ele sair da tenda, olha para o céu, sua descendência vai ser essa, e a gente pensa, Sara vai estar grávida no próximo mês, daqui a 3 meses. 24 anos se passaram, e Deus está falando com Abraão ainda sobre aliança, sobre ser perfeito, e Abraão está assim, Deus, e meu filho? E Deus está falando com Abraão que ele vai ter um filho, a Bíblia diz que Abraão riu de Deus, Sara riu de Deus, e sabe qual é o nome disso? Sabe o que quer dizer Isaac, irmão? Quer dizer gargalhada, quer dizer riso. Ou seja, Deus está falando, você riu de mim? Toda vez que você vê o teu filho agora, você vai ver que eu que estou rindo de você. Porque eu sou um Deus que cumpre a palavra. Eu sou um Deus que cumpre a palavra. Então, Abraão, ele nos ensina a esperar no Senhor. Deus fez promessa para mim e para você, irmão. Talvez promessas ministeriais, que Deus vai nos usar, de que Deus vai te levar, de que Deus vai fazer, de que Deus vai... Não sei o que Deus falou com você na sua intimidade. Agora, Abraão nos ensina, nada vai acontecer amanhã. A gente fica ansioso, a gente busca, meu irmão, vamos lá e vamos fazer. Irmão, sempre é bom orar, sempre é bom buscar o Senhor, mas se livre dessa ansiedade de que eu vou orar para que Deus faça algo hoje. Deus é o Todo-Poderoso, esqueceu? É claro que a gente muitas vezes tem uma forma passiva, a gente desiste, a gente precisa ser um pouco, entre aspas, agressivo. Mas eu estou falando que todos nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Abraão esperou 25 anos para ter no seu colo Isaac. 25 anos. Deus poderia, irmão, fazer aquela criança nascer prematura de 4 meses e fazer aquela criança viver e dar o filho 4 meses depois. Mas Deus trabalha com processos. Deus está trabalhando o coração de um homem, Deus está trabalhando o coração de uma família, porque a nossa história é muito maior do que a nossa própria história. Nossa história está conectada na história de Deus. Então, a nossa incapacidade de esperar em Deus, irmão, ela tem gerado em nossas vidas grandes consequências. Concorda comigo? Deus fala para você, eu vou te dar uma família.
E você sai igual um doido atrás de alguém para casar, para se relacionar. E vai colecionando decisões erradas. Deus fala para você que vai te dar um negócio, a primeira oportunidade, você se associa a A, B ou C, tal, e quebra a cara. Sabe, o que Deus está nos ensinando é aprender a discernir nele o tempo dele. A oração do Pai Nosso é: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Assim como no céu somando as coisas acontecem, aqui também me ensina, Pai, a esperar o seu tempo. Eu quero dizer para você, talvez você aprendeu errado, fé não é um poder que realiza para agora, irmão. Fé é a esperança no caráter de Deus. Deus vai fazer. E eu estou pronto para esperar esse dia. Amém. Deus vai realizar, Deus vai cumprir. E fé é essa disposição de falar: Senhor, eu não vou tomar nenhuma decisão sem que isso seja clara, sem que isso seja claro de que o Senhor está falando. Porque eu não tenho mais tempo de errar, irmão. Eu acho que você também não tem mais tempo para errar. E nosso Deus não erra. Nosso Deus não erra. Então precisamos aprender a discernir em Deus qual é o próximo passo em nossas vidas. Então não deixe o seu coração enganoso dizer para você: olha, você deveria estar mais adiantado. Você deveria estar mais à frente, você era para estar vivendo outras coisas, ou então as coisas deveriam estar andando mais rápido, você precisa fazer, eu não sei, talvez você tenha que acelerar mesmo, ou talvez você só precisa aprender a esperar no Senhor. Eu não estou dizendo que tem que ser mais rápido ou mais devagar, o que eu quero dizer para você é: discirna no Senhor o tempo que você está vivendo hoje. Se é tempo de você frear, freie, se é tempo de você acelerar, acelere, mas deixa Deus falar isso para você. Para de escutar um coração enganoso. Eu peguei a frase aí de um poeta aí da ditadura, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Não é? Legal. Mas eu gosto mais desse aqui, ó. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Eu prefiro mais esse aqui do que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Porque tem muita gente fazendo e fazendo errado. Mas existe um povo que disse: eu parei, chega, eu não faço mais nada sem ouvir a voz do Senhor. E o salmista devia estar nesse lugar, irmão, onde o coração dele estava dizendo: faz acontecer, faz acontecer. Vá lá e faz acontecer, cara. E o salmista diz: não, eu vou esperar com paciência, eu vou esperar, Deus vai se inclinar, Deus vai me tirar desse lugar horrível que eu estou, Deus vai me colocar um cântico novo na minha boca. É Ele que vai fazer. Irmão, a glória é dEle. Deus faz no tempo dEle, na hora dEle. Todos nós não estamos onde nós deveríamos estar, mas pela graça, irmão, nós não estamos mais onde estávamos, na verdade. O lugar que eu estou hoje não é o meu destino final, mas eu reconheço que eu estou muito mais à frente do lugar onde eu estava. Deus está trabalhando em nossas vidas. E se por acaso você estragou tudo essa manhã, e se por acaso você fez a hora acontecer, Israel fez isso muitas vezes. Israel se precipitou, largou, deixou de andar nos caminhos do Senhor. Israel foi levado a exílio por 143 anos, a cidade de Israel ficou destruída, os muros queimados. Até que dia um homem chamado Neemias, ele se humilhou na presença do Senhor e disse: Deus, nós erramos como povo. Nós tomamos decisões erradas e isso nos levou à ruína. E Deus constituiu uma promessa através de Ageu: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Vocês erraram, vocês destruíram a vida de vocês, sua vida está em chamas, e você vive hoje um verdadeiro arraso na sua vida, porque você se precipitou, porque você não agiu com sabedoria. Israel também experimentou isso, mas a Bíblia diz: se nós nos humilharmos diante do Senhor, confessarmos os nossos pecados, dizer: Senhor, eu errei,
Deus tem uma glória muito maior do que a primeira para cada um de nós. A glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira. Você pode ficar de pé comigo? Talvez a pergunta essa manhã pastor, quando é que Deus vai restaurar minha família? Deus, quando é que Deus vai mudar as coisas, o cenário da minha vida? Quando é que Deus vai trazer de volta a alegria? Eu não sei, irmão. Tá aí, eu não sei. Eu não posso dizer. Eu tenho muito medo daquelas pessoas que dizem, essa semana, esse ano. Nós não sabemos, irmão. Nós não sabemos absolutamente nada. Eu posso desejar para você o melhor ano da sua vida. Eu só não posso dizer que vai ser o melhor ano da sua vida. Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Deus sabe de todas as coisas. E se não for o seu melhor ano, aprenda a andar com Ele no vale da sombra e da morte. Porque Ele é vida e Ele vai trazer de volta a vida. Quer momentos bons, quer momentos ruins, não importa, irmão. Nós decidimos andar com o Senhor. Caminhar com Ele. Eu não sei, irmão, quando é que Deus vai mudar a sorte da sua casa. Mas sabe o que eu sei? Que na plenitude dos tempos, no tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque se sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, para que clama, Abba, Pai. Assim, já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Eu não sei, irmão, quando é que Deus vai fazer, mas eu sei que Deus já fez, que Ele enviou o seu único Filho, e que hoje você não é mais servo, você é filho de Deus, e você tem acesso a uma herança, e você não precisa mais se prender, se Deus vai fazer hoje ou amanhã, Ele vai fazer, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele vai cumprir a sua palavra, Ele vai fazer, irmão, o infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Isso não é mérito seu, isso é obra de Jesus Cristo. Então essa mensagem só faz sentido, ela só nos traz esperança, quando nós olhamos para a cruz essa manhã. E saber que lá na cruz o Filho de Deus, Ele morreu pelos nossos pecados. Os nossos pecados eram o único impeditivo de Deus nos abençoar. Deus não pode abençoar uma vida de pecado. Mas a Bíblia diz que os nossos pecados foram imputados em Jesus Cristo. E a justiça dele repousa sobre nós. Nós fomos justificados. Você não deve nada a Deus. Isso não é mérito seu. Isso é obra de Jesus Cristo. Portanto, entrai com ousadia na presença de Deus, porque você é filho, você não é servo. Deus tem uma herança para cada um de nós, graça e favor da parte de Deus para você, para sua casa e para sua família. Quero convidar você a pegar o pão.